Hoje vamos falar sobre tipografia, certo? A tipografia nada mais é do que a arte de se trabalhar com textos. Pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples. A tipografia ela está inserida desde o momento que a gente nasce até o fim da nossa vida, porque ela está introduzida em tudo. Desde quando a gente está no colégio e a gente vai escrever aquela cartolina para apresentar para o professor, até o momento que a gente chega na faculdade, escreve artigo, TCC, até quando a gente chega no nosso trabalho e começa a produzir documentos para o nosso trabalho. Ela está nas placas de sinalização de trânsito, ela está no cinema, ela está nas artes, ela está na embalagem dos produtos, certo? Então, por isso, a tipografia ela é muito importante, porque ela consegue transmitir a mensagem não somente pela forma de escrita, mas da forma que ela está escrita, certo? Então, como de praxe, vamos lá para minha tela aqui. E vamos lá, as fontes, elas são separadas de três tipos, certo? Que são as fontes serifa, sans serifas e tipografias visuais. A fonte serifas, elas são fontes que possuem pequenos traços, certo? Chamados de serifas, que são esses traços aqui, que ficam na parte superior ou na parte inferior. E elas ficam em cada letra por conta da sua aparência clássica. Então ela traz uma aparência mais clássica, mais refinada, mais luxuosa. Então a gente consegue ver isso claramente em algumas marcas de luxo, como por exemplo Louis Vuitton, Rolex, até como a Zara, que é uma C&A mais luxuosa, então ela quer transmitir essa diferenciação. E a gente vê isso claramente na logo dela, que ela possui uma fonte com uma fonte serifa que transmite essa mensagem mais luxuosa, mais refinada, né, que faz isso, faz os seus produtos serem um pouco mais caros, como por exemplo outras lojas de departamento, certo? E aí a gente vem para as fontes sem serifas, né, sans serifas, que são fontes que vêm do francês, que significa sem serifa. Que essas fontes são do estilo mais moderno, né? Ela consegue transmitir uma mensagem mais clara e elas são mais fáceis de visualizar nos nossos smartphones, computadores e tablets, certo? Então essas fontes modernas, também têm uma proporção, uma visualização mais simples e as marcas conseguem transmitir uma mensagem mais claras e que abranjam um público muito maior. E a gente pode ver isso claramente no Google, no YouTube, na Nike, na Adidas. Então são marcas que utilizam essas fontes mais modernas e conseguem abranger um público muito maior do que uma marca que tem uma fonte serifa que transmite essa parte mais refinada, mais luxuosa. E aí a gente vem para tipografias visuais, né, de visualização, que é um estilo de fonte com que ela tem itálico, né? Itálico é aquela fonte que fica mais curvada, que dá a sensação de movimento. Ela tem uma fonte negrito ou bold, né? Que aí você vê aquela fonte mais robusta, mais gordinha, que passa uma mensagem mais clara, que fica mais fácil de visualizar e que chama a sua atenção. Ela pode ser 100% maiúscula, ela pode ser maiúscula, minúscula, né? Então, ela pode ser 100% minúscula, ela não tem a fonte maiúscula. Então ela tem mais variações, né? Mas isso não significa que ela não consiga ser de luxo, certo? Então esse tipo de letra normalmente é utilizado em pequenos textos por serem mais decorativas, né? E a gente vê isso também em aqueles quadros decorativos que utilizam várias fontes, que até tem ilustrações com fontes, né? E, Bebeto, o que considerar na hora de escolher o tipo de letra que eu vou utilizar no meu projeto? Então vamos lá. De certa forma, as fontes têm a sua própria linguagem, certo? Como eu falei, cada uma já determina uma mensagem que ela vai transmitir. Então, você tem que utilizar, tem que entender qual tipo de mensagem você quer transmitir no seu projeto, né? Qual o tipo de cliente que vai visualizar aquele projeto, para você levar em consideração qual fonte você vai escolher e como você vai utilizar isso no seu projeto, certo? Então, pensando na mensagem e no público que vai visualizar essa mensagem, aí você tem como pensar em que tipo de fonte você vai escolher para o seu projeto. E eu decidi usar quais fontes você usar, né? Lembre-se do seguinte conceito: menos é mais. Então, em todo o seu projeto, cada projeto que você for executar, eu recomendo que você escolha no máximo dois tipos de fontes, né? Uma fonte mais chamativa, que é aquela fonte que você vai utilizar na sua headline, que é a mensagem principal que você quer transmitir, que vai chamar a atenção e uma fonte mais simples, mais light, né, mais fina, para você transmitir o resto da mensagem que você quer passar depois que você chamou a atenção do público que vai visualizar aquela arte, certo? Então, existe esse ditado que é os opostos se atraem. Então, você vai ter uma fonte mais negrito, mais bold, que vai transmitir aquela mensagem que de fato é o diferencial, que vai chamar a atenção, e uma fonte mais leve, light, que você vai transmitir e escrever de fato, onde você vai passar de fato a mensagem, certo? Então, agora a gente precisa saber sobre hierarquia
entrelinhamento, espaçamento e entreletra, certo? Hierarquia é a forma de você utilizar a fonte, né? Como eu falei, você vai usar o direcionamento do olhar do público que vai visualizar a arte para olhar diretamente para uma hierarquia. Como, por exemplo, aqui nesse slide, eu tenho certeza que você, assim que visualizou, você primeiro viu a parte que está hierarquia, entrelinhamento, espaçamento e entreletra, e depois você foi lá e visualizou. É desse tipo que usa não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, isso é o importante você usar na sua hierarquia. E estabelecer uma hierarquia simples, né? E é muito fácil fazer isso, né? Você vai decidir com recursos, tanto de Canvas, que você viu na outra aula, como também através dessa forma de eu ter uma escrita com uma fonte maior, uma fonte mais robusta, que chama atenção, e uma fonte menor, em tamanho menor, para transmitir o restante da sua mensagem. Como você pode ver aqui, eu trouxe um exemplo de um cartão de visita interativo, que aí eu coloquei o meu nome aqui, Bebeto Peixoto, em destaque, certo? Com a fonte mais bold, em maior proporção. Em seguida, eu trouxe uma fonte mais fina, mais light, né? Coloquei uma cor nela para ela também ser hierarquicamente maior, né? Chamar mais atenção do que essas outras informações que estão na mesma fonte. Então, aqui eu botei lá a minha função, né? A minha hierarquia dentro da empresa, por exemplo. E em seguida eu trouxe as informações que são importantes, não podem deixar de existir, né? Mas que fazem parte do cartão. Então aí eu trouxe aqui o meu número de telefone, e-mail e site. Aí vamos lá. Entrelinhamento. Entrelinhamento nada mais é do que o espaçamento entre as linhas, né? Que separa um texto do outro. Como, por exemplo, a gente está escrevendo lá no caderno. Então a gente tem as linhas que a gente vai escrever sempre. Aquilo ali, aquela separação, é o entrelinhamento, que é o espaço entre as linhas do texto, certo? E tem o espaçamento, que geralmente as ferramentas que você vai utilizar de design, ou de texto mesmo, como o Word ou o Excel, eles têm essa função do espaçamento, né, de você projetar o seu texto, o mesmo texto ele ser um pouco mais apertado e um pouco mais espaçado. Então esse aqui é o espaçamento. Então é a distância geral entre os caracteres ou letras. A maioria dos programas reduzem ou aumentam esse espaçamento de acordo com as suas necessidades. E o entreletra é o espaço entre uma letra e outra, certo? Aí o entreletra é um espaço específico entre os caracteres. Ao contrário do espaçamento, ela muda dentro da palavra, certo? Então, como você pode ver aqui nessa fonte que eu trouxe aqui para vocês, na entreletra, o espaço entre a letra E e o N é maior do que o espaço entre, por exemplo, o T e o R. Isso não é muito nítido, mas vai ter fontes, né, que você vai utilizar nos seus projetos, que isso vai ser muito discrepante. Você vai ver rapidamente visualizando assim por cima, certo? Então, essa foi a aula de hoje. E, como sempre, eu vou deixar essa apresentação aqui embaixo, na descrição da aula. Eu também vou colocar um arquivo com 10 combinações de fontes que eu utilizo sempre nos meus projetos, certo? E também vou deixar um site onde você consegue visualizar, onde ele consegue lhe recomendar fontes e combinações de fontes para você utilizar no seu projeto. Você vai entrar nesse site, fazer um cadastro rápido, até você pode entrar com o próprio e-mail e lá você vai preencher se o projeto é clássico, se o projeto é de luxo, se o projeto é para um público X, um público Y, e lá, ao preencher essas informações, ele vai lhe recomendar fontes para você utilizar no seu projeto. Beleza? Então, eu te vejo na próxima aula.